Obrigado, irmãos, por nos terem conduzido, por esse momento de louvor e adoração. Que o Senhor possa recompensar todo o esforço deste grupo. Aleluia. João capítulo 16, do verso 1 ao 20, do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor os próximos minutos. E a palavra do Senhor diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Te agradeço, ó Pai, por este privilégio de podermos estar na Tua casa, de podermos estar unidos como o corpo do Senhor, louvando, glorificando, engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. Tudo é para Ti. Tudo vem de Ti, nós somos Teus, e nessa tarde nós pedimos, fala conosco, fala ao nosso coração, nos ensina, nos repreenda, ó Pai, porque nós precisamos de ser trabalhados a cada dia, Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos vindo numa sequência de mensagens que são fruto das palavras de Jesus nesse período da ceia, O Evangelho de João, para quem não sabe, é o evangelho que melhor descreve a última ceia do Senhor com os seus discípulos. No Evangelho de João nós temos do capítulo 13 ao capítulo 17, relatando as palavras do Senhor naquela noite em que ele foi entregue para ser sacrificado. Enquanto Mateus ocupa somente 15 versículos, Marcos 14 versículos e Lucas 24 versículos, João utiliza 5 capítulos inteiros para este momento. 155 versículos, dos capítulos mais ricos no que diz respeito às palavras de Jesus, E eu gostaria hoje de fazer uma síntese desse ensinamento, daquilo que foi falado nesses 155 versículos, que foi onde Jesus, por exemplo, lavou o pé dos discípulos, Nós falámos sobre isso, se não estou em erro, há 3 domingos atrás, ensinando essa humildade necessária a todos nós que nos dizemos servos do Senhor, nos servindo uns aos outros, e onde o Senhor nos dá um novo mandamento também, Um novo mandamento está lá em João, capítulo 13, do verso 34 ao 35, em que Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E talvez nós podemos perguntar, mas esse mandamento não parece novo, Amar o próximo não é um novo mandamento. Moisés já havia escrito lá em Levítico capítulo 19, verso 18, 1500 anos antes desse acontecimento, Moisés já tinha deixado escrito, registrado, que o Senhor cria isso para nós, para nos guardarmos contra a ira uns pelos outros e para nos amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Mas Jesus aqui, nesse momento, Ele não está dizendo para amar o próximo como a si mesmo, Por isso que é um novo mandamento. Ele não está dizendo para eu amar o próximo como a mim mesmo, como nós sempre ouvimos, e está certo, também é correto. Mas já viu que alguns nem a si mesmos se amam? Como poderão amar o próximo? Já pensou nisso? Se nem a si mesmo você se ama, então o amor que você tem por si não pode ser o padrão de amor que você deve seguir.
Daí a necessidade desse novo mandamento, porque o nosso padrão de amor é muito raso e muito superficial. E você pode dizer assim: eu amo o próximo como a mim mesmo, porque Jesus disse que eu devo amar o próximo, a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, e toda a lei se resumia nisso. Ok, mas se você nem cuida nem do seu corpo, você não se preocupa nem com a sua saúde, alguns de nós nem buscamos a Deus, não lemos a Bíblia, não oramos, não jejuamos, não estudamos, não nos aplicamos, como é que eu posso dizer então que esse meu amor pelo próximo, como é a mim mesmo, pode ser alguma coisa? Talvez você nem investe na sua capacitação pessoal, na sua capacitação profissional, você não investe na sua família, às vezes você não investe em tempo de qualidade com os seus filhos, aí você vai dizer que ama o próximo como a si mesmo? Que padrão de amor fraco é esse e raso? Então, quando você diz que eu amo o próximo como a mim mesmo, isso às vezes pode significar muito pouca coisa. Às vezes pode significar muito pouca coisa ou quase nada. E por isso Jesus diz: olha, eu vos dou um novo mandamento. Jesus está dizendo para amar uns aos outros como Ele mesmo nos amou. Olha como é diferente agora. Olha como o padrão mudou, olha como a fasquia fica mais alta, não é? O que ele diz: assim como eu vos amei, ele diz, um novo mandamento eu vos dou, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E isso sim é novo, porque esse tipo de amor nunca tinha sido visto. Esse tipo de amor é verdadeiramente diferenciado, né? Amar aqueles que te traem, pensa, hein? Amar aqueles que te negam, amar aqueles que não confiam em ti, que desconfiam, amar aqueles que te maldizem, amar aqueles que não merecem o teu amor, segundo a tua perspectiva. Mas é esse novo mandamento do Senhor. E Jesus vai mais longe quando Ele dá essa indicação do novo mandamento que eu vos dou, que amem o próximo como eu vos amei. Jesus diz assim: olha, não vale a pena nem dizer que é cristão, não vale a pena nem conhecer Bíblia, não vale a pena nem pregar, não vale a pena nem usar uma roupa de crente, falar palavras de crente. Não. Se você não ama como eu amei, então você não é nem meu discípulo. A prova de que você é o meu discípulo é porque você ama como Jesus amou. Não é porque você tem uma carteira de membro, nós aqui nem temos carteira de membro, mas tem uma ficha que a gente preenche. Isso não faz ninguém discípulo de Jesus. Frequentar uma igreja não faz de ninguém discípulo de Jesus. É algo que o discípulo de Jesus faz, ok, mas você pode ser um discípulo do diabo e vir para a igreja todo domingo. Já pensou nisso aí? Amar sem nenhuma condição. Amar aqueles que não merecem ser amados. Amar aqueles que são os mais chatos de todos, os mais insuportáveis. É esse aí você deve amar. Amar aquele que está caído no pecado, né? Como nós falhamos como igreja, meus irmãos. Nesse novo mandamento, Paulo escreve aos Colossenses: olha, suportai-vos uns aos outros. Paulo está dizendo assim: carreguem-se no colo se for necessário. É isso que Paulo está dizendo. Se for necessário, carreguem-se uns aos outros no colo. É muito mais profundo do que tolerar o irmão, porque a gente acha: não, eu tenho que suportar, né? Tenho que tolerar. Não, você tem que carregar com ele. Se ele está caído, você vai dar a mão. Se ele não consegue andar, você pega no colo. É muito mais profundo. Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros. Essas cargas aqui significam opressões, preocupações. Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como nós temos falhado nesse novo mandamento de Deus, né, para nós. Hoje parece que temos até prazer nos pecados alheios. Já viu? Já pensou nisso? Ó, eu falei que ela ia cair, tá vendo? Ó? Não ouviu, caiu. Esse aí nunca foi crente. Eu sabia que ia dar nisso. Não é o que nós dizemos?
Hoje parece que nos alegramos quando alguém cai. No lugar de dar a mão, no lugar de dar suporte, no lugar de carregar as cargas juntos, a igreja exclui, a igreja coloca de lado, a igreja põe em disciplina, a igreja abandona, a igreja discrimina, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o que todos nós merecíamos mesmo, meus irmãos, vou bater uma real com você, era o inferno. O inferno era o lugar mais justo para eu e você ir. Mas Jesus morreu por nós. Aleluia. Como maldito, como pecador, carregando os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, a Bíblia diz que se fez pecado por nós, sem que nós merecêssemos nada. E ele diz: olha, eu tenho uma nova maneira de amar. Eu tenho um novo mandamento para você. Eu tenho uma nova maneira de ver as pessoas. Eu tenho uma nova maneira de lidar com as pessoas. Eu tenho uma nova maneira de lidar com as perseguições, de lidar com as injúrias, com os insultos, com as negações. Eu tenho uma nova maneira. Eu tenho um novo mandamento: que vos amem como eu vos amei. É isso. E se vocês querem ser meus seguidores, estou parafraseando aqui Jesus, né? Uma linguagem mais atual. Vocês querem ser meus seguidores, então demonstrem esse amor. Não fica falando que é crente, não. Não fica falando que é pastor, que é isso, que é aquilo. Não. Demonstra esse amor na prática. É isso que Jesus está falando aqui. E foi nesse contexto aqui de ceia, dos últimos momentos, que Jesus deu as lições mais profundas aos seus discípulos. É onde Jesus avisa Pedro: olha, Pedro, que era muito seguro de si mesmo, nós falámos disso, acho que foi a semana passada, eu nunca vou te negar, eu sou o cara, esse povo aqui é tudo desviado, mas eu vou ficar contigo até o fim. Mas pouco tempo depois estava lá na fogueira se aquecendo, negando Jesus. É onde Jesus faz a promessa, meus irmãos, mais maravilhosa para todo crente. Onde Jesus diz assim em João 14, verso 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar, voltarei, aleluia, e vos receberei para mim mesmo, e onde eu estiver, vocês vão estar também. Aleluia. Se você está aqui e não é para ir morar no céu, se não existe um outro objetivo na sua vida, se não é ir morar na glória com Jesus, se existe um outro propósito na sua vinda para a igreja, que não é estar na presença de Deus eternamente, então você nem crente é. Pastor, mas parece que eu tenho ouvido ultimamente que a igreja não vai para o céu. Parece que isso é mentira dos crentes. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 4:16. Aleluia. 4:16 a 18. Diz assim: portanto o Senhor mesmo, dado palavra de ordem, envolvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A ida da igreja para encontrar com Jesus nos ares é a maior mensagem de consolo para a igreja. Apocalipse capítulo 7, quando João foi arrebatado para o céu, o que é que ele viu? Apocalipse 7, no verso 9, diz assim: eis que eu vi, João estava no céu, hein? Eis que eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do trono do Cordeiro. Onde é que é o trono do Cordeiro, meus irmãos? É no céu. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se senta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos em pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, e dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém.
João viu a igreja no céu. João viu a igreja no céu. Mas no verso 6, antes ele tinha visto outra coisa. Ele tinha visto almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, e essas almas estavam lá no céu debaixo do altar. Quem são as pessoas que são mortas por causa da palavra de Deus? São ímpios? O ímpio é morto por causa da palavra de Deus? Não, é a igreja. E onde é que ela está? Está no céu. Aleluia. Paulo diz, 2 Coríntios, verso 12, do 2 ao 4, conheço um homem em Cristo, está falando dele próprio, há 14 anos, que foi arrebatado ao terceiro céu. Se fora do corpo eu não sei. Ele está dizendo, eu não sei se foi algo que eu vi, uma visão, eu não sei se Deus me levou lá em corpo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele foi arrebatado ao paraíso, verso 4, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem preferir. Olha, Paulo foi arrebatado ao paraíso, e esse paraíso diz que é onde? No céu. Quando Jesus fala para aquele malfeitor na cruz, o que é que ele diz? Em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Aleluia. Então tem céu para a igreja ou não tem céu para a igreja? Aleluia. Jesus mentiu. Aleluia. O céu é o nosso lugar, meus irmãos. Não pense que o seu lugar é aqui na terra, não. Não pense que o seu lugar é aqui em Ponto Combo, aqui na França. Você está aqui como um peregrino, mas o seu lugar é o céu, meus irmãos. E é esse céu que você deve ambicionar mais do que qualquer coisa nesta vida. É deste céu que você deve buscar. Não é o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3? Busquem as coisas do alto e não as da terra. Não é o que Paulo diz aos Efésios capítulo 1, verso 3? Bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, até a tua bênção, meu irmão, ela está lá, ela nem está aqui mais. Se a sua esperança não está no céu, tem alguma coisa errada contigo. O mesmo Paulo disse, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta terra, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus vai vir buscar a sua igreja para os ares, para o céu. E Paulo viu esse paraíso lá no céu. E Jesus diz, eu vou preparar-vos um lugar. Abraão, 2000 anos antes disso aqui, já acreditava nesse lugar. Já aguardava esse lugar. Hebreus capítulo 11, verso 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa nova Jerusalém que é do céu, pura, sem sofrimento, sem dor e sem pecado. É para aí que você vai. É de lá que nós somos. Tem até um hino da harpa muito interessante. Não sei se os irmãos, os arpeiros aí, vocês vão me ajudar a cantar? Diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Oh, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, oh glória, com os crentes de toda saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grandes. E olha a boa notícia: pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e a roupa também não. E o meu eternal vestuário na céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali a
Só os que vão. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, que os santos de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ouvir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. E olha que bênção. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de um grande... Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Irmão, irmã, se você morre hoje, hoje você está no céu. Aleluia. A morte para o crente é só um passaporte para a glória. Já pensou nisso aí? E se você está em Jesus, a morte é só o caminho para estar com Jesus face a face. Paulo dizia assim em Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23, ele dizia, olha, portanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se o viver nesta carne me traz ainda fruto do meu trabalho, então eu já não sei o que é de escolher. Mas de um lado e do outro eu estou constrangido. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que no dia que acabasse a sua missão aqui na terra, ele ia estar com Jesus. Esse Jesus que está no céu, à direita do Pai. E também é verdade, né? Que lá na frente, essa nova Jerusalém, ela descerá até a terra. Mas também não vai ser essa terra podre, corrompida, né? Pedro fala lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13, nós esperamos novos céus e nova terra, onde existe justiça. Mas existe sim um céu para a igreja, mas não só um céu, um novo céu e uma nova terra. E tudo isso está preparado para a igreja. E é nesse contexto de despedida, da última refeição, do último momento de mesa junto com os seus discípulos, que Jesus dá essa mensagem de esperança para eles. Tem um lugar reservado para nós. Tem um lugar reservado para si. Não sei, a sua vida está difícil. Tem um lugar reservado para si. Se está passando por luto, tem um lugar reservado para si. Não tem mais luto. Está difícil pagar a sua casa? A casa lá é gratuita. Você não sabe bem o que é que vai vestir? Lá não vai ter esse problema. Lá as vestes vão ser celestiais. Aleluia. Irmãos, tudo vai ser diferente. E é esse lugar reservado para nós que nós devemos ambicionar, meus irmãos. Nós não podemos viver nesta terra como se nós fôssemos desta terra. Nós não devemos viver neste mundo como se nós pertencêssemos a este mundo. Tem um lugar reservado para nós. Mas Jesus diz assim, olha, tem um lugar reservado para vocês, eu vou preparar esse lugar para vocês, mas enquanto vocês não vão para esse lugar, enquanto vocês andarem aqui em carne, o Pai vai enviar algo do céu para vocês. Aleluia. João capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
Olha, enquanto vocês não vão para o céu, porque lá é o vosso lugar, então o Pai vai enviar algo do céu para vocês. Vocês terão parte do céu dentro de vocês. Jesus diz aqui, olha, eu não vou vos deixar órfãos. Você não é órfão, meu irmão. Você não é órfão, minha irmã. Você tem um Pai, você tem um Consolador, você tem um Deus que habita em si, você tem alguém que vê suas lágrimas, vê o seu sofrimento, vê as suas lutas, Ele está lá contemplando tudo. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não está abandonado, o Senhor não te abandonou. Jesus não deixou a sua igreja à sorte. Olha, vai para aí, seja o que Deus quiser. Não! Jesus continua guiando, direcionando, consolando através do Espírito Santo que habita na nossa vida. Esse Espírito da verdade que está em ti, está em nós. O mundo não conhece, mas você conhece. O mundo não entende, mas você entende. O mundo não sente, mas você sente. O mundo não pode receber, mas você já o recebeu. Aleluia! E é esse Espírito da verdade que vai nos fazer lembrar. Jesus diz, olha, Ele vai vos fazer lembrar as minhas palavras, para que vocês saibam viver nesta terra, para que vocês deem fruto. E é nessa sequência também que Jesus fala da videira. Quando Ele diz lá, João 15, verso 1 e 2, eu sou a videira, o meu Pai é agricultor, e todo o ramo estando em mim, que não der fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Semana passada nós falámos aqui sobre essa autorização que o inimigo precisa para poder tocar na nossa vida, né? Demos o exemplo de Jó, demos o exemplo de Jesus aqui no capítulo 13 de João. Como o diabo não toca no crente sem permissão. E olha o que é que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos. Jesus apresenta aqui uma metáfora muito interessante. Quem que é o lavrador? Quem é o lavrador? Eu vou ler outra vez. Eu sou a videira verdadeira, porque tem a falsa, né? Cuidado com as falsas videiras. O meu Pai é o agricultor. Todo o ramo estando em mim que não der fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais. Então, quem que é o lavrador, o agricultor? Deus, o Pai. Quem é a videira? Jesus. E quem são os ramos? Nós, né? Ele diz no verso 5, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim a gente não pode fazer nada. Não vale a pena você pensar que você consegue viver sem Jesus. Você pode fazer alguma coisa que não é nada. Você vai quebrar a cara, você vai caminhar para o inferno, então você não faz nada que dê vida sem ser em Jesus. Então, Deus é o lavrador, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Quem é que corta os ramos? Quem corta os ramos, irmãos? O Pai, o lavrador, né? Irmãos, o diabo não tira ninguém da presença de Jesus, não. O diabo não tira ninguém da igreja, não. Não pense que é o diabo que tira, não. O diabo não tem a tesoura na mão para podar a videira. A tesoura está na mão de Deus. É Deus que poda. Quem poda a videira é Deus. E às vezes você pode achar, não, o fulano foi para o mundão porque o diabo cortou da igreja. Não. O diabo não tem poder sobre a igreja, não, meus irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, quem está em Cristo é porque Deus trouxe. E quem saiu é porque Deus cortou. E nós temos dificuldade em entender isso. Nós temos dificuldade em entender que é Deus que dirige a sua igreja. E nós temos dificuldade em entender que Deus é soberano. Mas como assim? Mas espera aí, pastor, está muito confuso hoje aqui. Como que Deus corta e lança no fogo do inferno? Que Deus de amor é esse? Jesus explicou, verso 2 do capítulo 15 de João. Todo o ramo estando em mim que não dá fruto, o que é que Ele faz? Ele corta. Qual é o fruto que você tem dado para o Senhor? Ou será que Deus está a ponto de te cortar da videira? Mas eu venho para a igreja e eu ganho almas para Cristo. Primeiro que você não ganha nada, né? Nem a sua alma você ganhou. Se o Espírito Santo não te convence, né? Nem a sua alma você ganhou.
Jesus diz que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Você apresenta o Evangelho para as pessoas, o Espírito Santo faz a obra. E muitos podem até estar na igreja porque Deus usou a sua vida. Mas não é isso que Deus está falando. Esses frutos que Deus está falando, não é isso. Não é porque você faz muita obra, que você canta muito, você prega muito, você ganha muito. Não é esse fruto que Jesus está falando aqui. Olha o que Jesus diz no verso 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando de ser como Ele. Jesus está falando de amar como Ele ama. Jesus está falando de olhar com misericórdia como Ele olha. Jesus está falando de olhar com compaixão como Jesus faz. E Ele diz no verso 9: como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor. E é isso que acontece. Como que eu permaneço no amor de Jesus? Como que eu dou fruto? Como que eu vou ser esse ramo frutífero para que Deus não me corte? Verso 10, João 15. Se guardares os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. A única maneira de demonstrar o teu amor por Jesus é permanecer nas suas palavras. As suas lágrimas não demonstram o seu amor por Jesus. Os seus discursos evangélicos não demonstram o seu amor por Jesus. As suas orações bonitinhas não demonstram o seu amor por Jesus. Mas guardar as palavras dele, guardar os seus mandamentos, isso sim demonstra que você ama Jesus. E sabe como é que isso funciona na prática? É que você tem vontade de mentir para se safar de uma situação constrangedora. Mas aí você lembra as palavras de Jesus lá em Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então você tem vontade de mentir, mas você lembra as palavras de Jesus. Para calma aí. Você já está dando fruto aí. Você prometer ou jurar algo para alguém, às vezes até para iludir as pessoas. Eu vou estar lá, não me preocupe que eu vou. Nem vai, né? Aí depois a gente faz, nem quer fazer, está iludindo. Mas você lembra das palavras de Jesus em Mateus 5:37. Seja a tua palavra sim, sim, não, não, e se passar disso, provém do maligno. É você ser casado e estar olhando para uma mulher e lembrar o que Jesus diz em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que aquele que olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou contra ela. É você ficar irado contra o irmão e lembrar-se das palavras de Jesus em Mateus 5:22. Eu vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Isso é fruto na sua vida. Isso é você permanece em Jesus, e o permanecer em Jesus faz com que você gere esses frutos. Lembra do mandamento novo? Assim como eu vos amei. Ser como Jesus. Este é o fruto que nós temos que dar. E claro que só pela força do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e sem isso nós não conseguiríamos. Por isso que ele já dá a introdução ao Espírito Santo antes de falar disso. Então nós vemos que nesses últimos momentos de Jesus com os discípulos foram momentos em que Jesus foi bem profundo com eles. Jesus foi um mestre por excelência. Ele quis deixar bem claro qual era a sua vontade e o seu direcionamento para os seus discípulos. E Jesus termina os seus discursos, né, antes de orar. O capítulo 17 é uma oração que ele faz por nós, pelos seus discípulos e por nós também. E Jesus termina aqui no capítulo 16. E ele diz: olha, eu estou-vos explicando tudo isso aqui, né, que vocês têm que me amar o próximo como eu vos amei, que vocês têm que dar fruto, que vocês têm que permanecer em mim, que vocês têm que servir, né, porque o servo não é maior que o seu senhor. Eu estou-vos ensinando tudo isso. E ele diz assim no verso 1 do capítulo 16: e eu tenho-vos dito isso para vocês não se escandalizarem. Porque Jesus, ele não é como esses pseudopastores modernos que só prometem bênção. Não, Jesus não é esse evangelho meia boca, né?
essa salvação sem cruz, essa bênção sem sofrimento, essa vitória sem renúncia, esse caminho largo e espaçoso, esse evangelho sem transformação, esse crescimento sem dores. Não, Jesus não iludiu os seus discípulos. Jesus os deixou bem avisados. Ele diz: olha, vocês estão avisados. As dificuldades não vão apanhar vocês desprevenidos. Não sejam meninos na fé, não sejam imaturos na fé. Tanta gente desprevenida hoje. Acontece qualquer coisa, ai meu Deus, ai pastor, liga por mim, ora por mim porque não, peça oração, a gente tem um grupo para isso mesmo, mas às vezes qualquer coisinha, né? Ele fica desesperado. Qualquer coisinha nós ficamos desesperados. Qualquer coisinha nós achamos que é o fim do mundo. Ai, o cara falou mal comigo, eu estou mordinho agora aqui. Nós somos muito assim, muito mimizentos. E Jesus diz assim: olha, não fiquem escandalizados com isso. Eu estou-vos a dizer as coisas para vocês entenderem como é que vai funcionar. Então não se surpreendam. Sejam preparados. E hoje existe muito mimimi e muitas coisas porque a gente não ouve as palavras de Jesus. A gente não está atento às palavras de Jesus. Porque nós não permanecemos em Jesus. Nós vamos vivendo uma vida cristã de brincadeirinha. Eu venho para a igreja brincar de ser crente. Mas os verdadeiros discípulos estão avisados. Vai ser difícil, vai ter dor, vai ter sofrimento, talvez você não vai ganhar muita coisa, as coisas podem não correr do jeito que você planeou para a sua vida, mas a vossa morada já está garantida. Pensa no chamado de Abraão, o pai da fé, né? Então é a pessoa que a gente tem que se espelhar em termos de fé. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: olha, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, ser uma bênção. Tanta coisa boa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão faz o quê? Partiu. E Abraão vai para o deserto, monta a tenda, desmonta a tenda, anda na areia, sai da areia, é o gado, é problema com o Egito lá, vai para o Egito, mente lá, a meia verdade, meia mentira, mas as meias verdades são mentiras, problema com o sobrinho, e Deus volta a falar com Abraão, verso 13, capítulo 13, verso 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os teus olhos, está vendo essa terra? Esta terra aqui, olha para o norte, olha para o sul, olha, vai ser tudo teu. E pronto, e Abraão continua caminhando, continua montando tenda, continua desmontando tenda, continua sofrendo lá no deserto. Guerra, entra numa guerra ali com 318 pessoas da sua casa, e Deus volta a falar com Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grande galardão. Aleluia. Às vezes é só isso que o Senhor é na tua vida, mas se achas que isso é pouco, Ele é o teu escudo e o teu grande galardão. Aleluia. Só que Abraão aqui parece que ele já estava meio impaciente. E Deus diz: olha, eu sou o teu escudo, o teu grande galardão. E Abraão disse: Senhor, o Senhor disse que todas as famílias da terra iam ser abençoadas, né? Pela minha descendente, pelo meu descendente. O Senhor disse que essa terra ia ser minha, mas eu continuo sem filho e continuo sem terra. E aqui já devia ter passado uns 11 anos. Aí, verso 5 do Gênesis capítulo 15, depois dessa, por uma murmuração, né? Deus conduz para fora da tenda e diz: olha para os céus, conta as estrelas, se é que consegues, assim será a tua prosperidade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão creu, mas o que é que aconteceu? As lutas continuaram, o deserto continuava. Monta a tenda, desmonta a tenda, vai para lá, vai para o Meguer, vai para ali, para Hermon, e vai andando. 25 anos depois do chamado, 25 anos depois da promessa, o Senhor dá um filho a Abraão. Glória a Deus.
Mas depois desse sofrimento todo, depois dessa espera toda, o Senhor vai e pede o filho, Abraão. Pensa na montanha russa de emoções na cabeça de Abraão. Pensa, irmão, cumprir chamado de Deus é coisa para crente. Cumprir chamado de Deus é coisa para crente verdadeiro. Não é coisa para crente meia boca, não. Cumprir chamado é para quem está firmado na rocha, para quem tem fé em Jesus. Por isso que está escrito lá em Hebreus 11, verso 6, que de facto sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você sabia que tem uma recompensa para quem busca o Senhor? Você tem consciência que tem uma recompensa para quem busca o Senhor? Se você tem buscado a Deus, se você vem aqui no sentido de buscar a Deus, existe uma recompensa para a tua vida. Agora, essa recompensa pode ser na eternidade, você tem que ter consciência disso. Aleluia. E essa recompensa vai muito para além das coisas desta terra, até porque o próprio Abraão, ele morre, e a única terra que ele possuía, a única escritura que ele tinha na mão, era do lugar onde ele foi sepultado. Mas a Bíblia diz que ele não aguardava uma terra ali. Ele aguardava uma cidade nova, celestial, onde Deus é o arquiteto e o construtor. Ele teve fé na promessa de Deus. Deus prometeu uma terra para a sua descendência e a sua descendência está lá até hoje e ninguém vai tirar ela de lá nunca. Aleluia. Deus diz assim, olha, quando acabar a lei da natureza, quando o sol deixar de se levantar, quando a lua deixar de aparecer, então Israel deixará de ser nação diante de mim. Então, Deus prometeu a promessa a Abraão. E Deus promete a promessa de que todas as famílias são abençoadas através do seu descendente, porque através de Jesus, todas as famílias da terra têm acesso à salvação. Então, a promessa de Deus para a nossa vida não nos isenta de preocupações, não nos isenta de tribulações. E Jesus prometeu, Ele diz, olha, eu vou-vos preparar um lugar, aqui às vezes não vai ser fácil, no mundo vão ter aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu morri, eu ressuscitei e eu vou voltar para vos buscar. Aleluia. E Ele envia o Consolador e diz, olha, preparem-se. Preparem-se. João 16:2, olha, eles vos expulsarão das sinagogas. Vem a hora em que todo o que vos matar julga que está a cultuar a Deus com a vossa morte. Irmãos, se você quer viver como um cristão, se você quer viver como Cristo viveu, prepare-se, porque você vai incomodar muita gente. Você vai incomodar muita gente. Você vai ter que se posicionar às vezes contra muitas tendências que a sociedade tenta incutir no nosso dia a dia. Nós falámos ontem aqui com as crianças, que tema abençoado aqui na EBF, ideologia, né? Explicar às crianças que eles nasceram menina, são meninos, que quem define o que eles são é Deus e não é a sociedade, não é nem o pai, não é nem a mãe, não é nem o professor da escola, não é as leis. Quem define o que eles são é Deus, que os fez do jeito que eles eram para ser feitos. Então às vezes você vai ter que se posicionar. Às vezes você vai dizer assim, não, meu filho não vai ver certos bonecos, porque essa ideologia maligna, diabólica, está em tudo que é boneco agora. Tudo que é boneco da Disney, tudo que é boneco desse mais famoso, você vai ver que agora tem dois menininhos beijando, né? Aí você vai ter que vai se posicionar, não, meu filho não vê isso aí. Aí às vezes você vai estar numa roda de amigos, vai dizer, não, meu filho não vê isso. Ai, você está muito quadrada, você está muito radical, você está muito fundamentalista. Nós somos fundamentalistas, sim. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia quer e não há cá meias medidas. Deus não compactua com as misérias que o mundo quer implementar na igreja e no povo dele. E às vezes você vai ter que se posicionar e cada um que te criticar, dá glória a Deus por isso, porque quanto mais inimigo do mundo você é, mais amigo de Jesus você se torna. Você vai ter que deixar lugares. Ai, pastor, mas o crente não é luz nas trevas. Sim, mas
se o ambiente onde tu estás te seduz ao pecado, se é um ambiente promíscuo, a Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal. Você vai ter que deixar relacionamentos, às vezes, amizades que te afastam de Deus, relacionamentos amorosos que comprometem a tua comunhão com Deus. E todos esses posicionamentos vão trazer conflitos. Conflitos internos e conflitos externos. Mas o próprio Jesus falou, João 15:20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha essa chamada de atenção junto com uma promessa. Repara bem o que é que Jesus está dizendo aqui. Se me perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. Ou seja, quem negou Jesus vai te negar. Quem odiou Jesus vai te odiar. Quem perseguiu Jesus vai te perseguir. Mas depois Jesus mostra um outro grupo. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, existem dois povos. No meio de um você não vai conseguir andar, que é o povo que persegue a Jesus. Mas tem um povo que ouve Jesus. Tem um povo que ouve Jesus ou não? E no meio desse povo você vai ser acolhido. No meio desse povo eles vão te ouvir. E como é maravilhoso estar no meio dos irmãos. Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu amo cada momento da nossa comunhão. Porque quem é crente gosta de estar no meio dos crentes. Quem é crente se entende com crente. Ai pastor, mas tem crente que não presta. Sim, todos nós não prestamos mesmo. Tira o Espírito Santo da tua vida. Porque se com ele habitar em ti, você já é essa miséria às vezes. Imagina se ele não tivesse. Imagina. Ah sim pastor, mas uns são piores. Verdade. Por isso que tem aqueles que Deus corta. E esse é problema de Deus. E é Deus que vai cortar. A gente não precisa de empurrar. Infelizmente. Verso 3 para terminar. João capítulo 6. Verso 3. Não, ainda tenho 4. Eu vou terminar, meus irmãos. E isso farão. Por que é que eles vão fazer isso? Por que é que eles vão perseguir? Por que é que eles vão maldizer? Porque não conhecem o Pai nem a mim. Tem tantos, meus irmãos, que não conhecem Jesus dentro da igreja. Tantos que não têm relacionamento com Jesus dentro da igreja. Como é isso? Podem ter um relacionamento com a igreja, a organização. Podem ter um conhecimento, um relacionamento com o pastor. Podem ter um relacionamento com os irmãos. Mas e Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece as palavras de Jesus? Você busca as palavras de Jesus? E tem muitas pessoas que não conhecem o Jesus que salvou. Tem muitas pessoas que nunca leram o Evangelho. Que nunca pegaram no Evangelho de João e leram uma ponta à outra. Já leu tudo, já leu Harry Potter, já leu sei lá o quê, mas não lê a Bíblia. Não conhece Jesus. Porque é Jesus, é a Bíblia que revela Jesus. A Bíblia é o livro de Jesus. A Bíblia revela Jesus de Gênesis a Apocalipse. Ele começa com Jesus como a palavra criadora e acaba com Jesus, ora vem Senhor Jesus. É por isso que às vezes a própria perseguição vem de dentro da igreja, porque dentro da igreja tem pessoas que não conhecem Jesus, não sabem o que é Jesus, nem o que é reino de Deus. Não entendem que tudo isso aqui não é para nós, não entendem que nós não somos os que dirigimos aqui. Quem dirige é o Espírito Santo, é Ele que faz, Ele que traz, Ele que leva, Ele que põe, Ele que tira, e é isso. Nós não somos o foco aqui, o alvo aqui não é o pastor, o alvo aqui é Jesus, o principal aqui é Jesus, e nós temos que conhecer esse Jesus que louvamos e glorificamos e falamos, porque senão, se eu não conheço Jesus, eu vou ser um perseguidor dele. E Jesus presta a terminar as suas palavras e diz aos discípulos, verso 4 de João 16, agora sim para terminar, vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Jesus presta a terminar as suas palavras antes do seu martírio, porque depois desse capítulo 16 tem o capítulo 17, que é uma oração de Jesus, e depois disso eles já vão para o jardim do Getsemane, ou do Getsemane, porque no grego o G é sempre G, não é G, no jardim do Getsemane, e então aqui são as últimas palavras que ele diz ali no momento de comunhão. E ele diz assim no verso 4 de João 16, ora, estas coisas vos tenho dito, porque quando chegar a hora, vocês vão se lembrar que eu vos disse.
E Jesus está dizendo: olha, lembrem-se que existe um novo mandamento. Não se esqueçam dele. Amem como eu amei. Ai, Jesus, é muito difícil. Mas tem um céu de recompensa para vocês. Eu estou preparando um lugar para vós. E enquanto isso, o Pai vai derramar o meu Santo Espírito sobre a vossa vida, porque só pelo poder do Espírito vocês vão conseguir permanecer em mim. Permaneçam em mim para que não sejam cortados. Mesmo nas perseguições, mesmo nas dificuldades, o chamado não é fácil, mas vai ter que ser encarado com verdade e fé. E eu estarei com vocês. Jesus estava preparando os seus discípulos para uma luta. Jesus estava preparando os seus discípulos para a realidade da vida cristã. Uma realidade que eles ainda não tinham bem consciência, mas que depois perceberam. Quando Paulo diz assim aos Filipenses: a vós é dado o privilégio não só de crer em Jesus, mas de sofrer por Ele. Jesus não enganou os seus discípulos com palavras vãs. Uns foram crucificados, outros foram decapitados, queimados vivos, comidos por leões. Aleluia. Mas enquanto eram mastigados, louvavam a Deus. Enquanto eram martirizados, louvavam a Deus. Um louvor talvez semelhante a esse que nós louvamos aqui. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os santos de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, da glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, gloriado e grande esplendor. Mas quando eles eram mortos, e aqueles que estavam na fila para entrar na arena dos leões, vendo talvez o seu familiar sendo comido, mastigado, com crianças de colo, e aqueles que estavam lá à espera, estavam lá. Irei eu para a linda cidade, aleluia,